E aí, pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre formação de imagens em lentes divergentes. Lembrando, a lente de borda grossa tem comportamento divergente se o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio externo. Legal? Então, você tem aqui uma lente divergente, onde a gente vai colocar ali objetos próximos dessa lente para formação de imagens. Aí eu te falo o seguinte, coloquei aqui um objeto, qualquer que seja a posição do objeto, coloquei aqui um objeto, certo? Tá aqui o objeto, com a sua... No caso aqui eu vou desenhar uma fonte de luz aqui, uma velazinha, certo? E o que acontece? Poxa, raios de luz vão sair desse objeto, vão atravessar a lente. 2 raios são suficientes, necessários para a gente conhecer aí a posição e a formação da imagem. Primeiro raio, então olha lá, primeiro raio, vou pegar aqui a pontinha da minha fonte de luz. Bom, o primeiro raio vem paraxial, paralelo ao eixo. Paraxial, paralelo ao eixo. Atravessou a lente, acontece. O raio de luz, ao passar pela lente, vai sair na direção do foco e imagem, vai apontar na direção do foco e imagem. Tá aí, ó. Raio refratado. Então, raio paraxial, atravessou a lente, sai na direção do foco e imagem. E o segundo raio notável que nós vamos utilizar é o raio que passa pelo centro óptico, e esse raio não sofre desvio. Então, poxa, vamos lá, segundo raio notável, passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Tá aí, caminhava, atravessou sem sofrer desvio. Poxa, estes raios não se encontram. Então vou ter que fazer o quê? O encontro de quem? Dos prolongamentos. Opa, então vou ter aqui a formação da minha imagem nessa região. Por isso que essa região é chamada então de foco imagem antiprincipal imagem, que é a região onde está se formando a imagem, a região onde se posiciona a imagem. Formou-se aqui então a imagem daquela vela. Opa, formou uma imagenzinha aqui. E eu posso agora fazer uma classificação dessa imagem. O que nós podemos dizer aqui? Poxa, podemos dizer primeiro quanto a natureza. Então, natureza é uma imagem que se formou por quem? Se formou pelos raios refratados? Não. Se formou por prolongamentos dos raios, ou seja, não foi por esse raio e por esse, mas sim pelos prolongamentos. Então, uma imagem virtual. Ora, que mais eu posso dizer? O meu objeto está apontando para cima, a imagem também está apontando para cima. Então, a orientação é direita. E o que mais eu posso dizer? O meu objeto tem esse tamanho, a imagem tem tamanho menor. Então, quanto ao tamanho, tamanho é menor que o objeto. Que mais? A posição, ela está se formando entre o foco e o centro óptico, CO. Então, posição entre FI e CO, entre o foco e imagem e o centro óptico. Legal? Poxa, mas isso me lembra alguma coisa, parece que eu já tinha visto isso em algum lugar. Já, tá? Não é só sensação, não é déjà vu, você já viu sim, e já viu aonde? Em espelhos convexos. É a mesma caracterização, é a mesma ideia. Espelho convexo e lente divergente sempre vão formar imagens virtuais direitas menores, com a imagem se formando entre o foco e o vértice ou foco e o centro óptico. Sempre. Então quer dizer, conhecer a lente divergente, legal, todos os outros casos são casos de lente convergente. É objeto real, lente convergente. O objeto, a imagem é maior, a imagem é maior, lente convergente.
Tá? A orientação é invertida, lente convergente. Por quê? A lente divergente sempre vai ter natureza virtual, sempre orientação direita, menor, tamanho menor, e a imagem formando entre o foco, imagem e o centro óptico. Legal também a gente lembrar aqui o quê? Ora, sempre que a imagem ela é virtual, ela tem orientação direita. Sempre que é direita, ela é virtual. Se é virtual, é direita. Se é direita, é virtual. Se é virtual, então é direita. Se é direita, é virtual. Fechou? Beleza? Então, moçada, aqui a gente tem uma excelente ideia a respeito de lentes, porque conhecendo a lente divergente, todos os outros casos são casos de lente convergente. Legal? Aí você fala assim, mas e se eu mudasse esse objeto de lugar? Né? Se eu levasse esse objeto para outra posição, será que mudaria alguma coisa? Mudaria pouca coisa. Por quê? Vamos lá. Vou mudar o objeto de lugar. Só para a gente, né, tirar a prova aqui. E tirando a prova, olha que legal, né? Vou desenhar o objeto bem próximo aqui, ó. Aqui o objeto bem próximo. Tá aí, coloquei meu objeto, né, no caso essa vela, coloquei ela aqui bem próxima à lente. Primeiro raio caminhando aqui paraxial. Primeiro raio paraxial, paralelo ao eixo. Tocou a lente, refrata, saindo na direção do foco, imagem. Tá? Perfeito? Olha lá, paraxial, refratou, apontando na direção do foco, imagem. E o segundo raio, né, passando pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Passando pelo centro óptico, sem sofrer desvio. O que aconteceu? Esse raio refratado não encontra esse raio refratado. Então eu vou fazer o quê? Fazer o cruzamento dos prolongamentos. E eu vou ter uma imagem se formando nessa posição. Então o que aconteceu? Poxa, tá lá, a imagem se formou pelos prolongamentos, virtual. Tem a mesma orientação do objeto, direita, virtual, direita, direita, virtual. Legal. O tamanho da imagem, menor. Posicionada onde? Entre o foco e o centro óptico. Então, a lente divergente sempre vai ter esse tipo de configuração. Fechou, moçada? Tá aí então, moçada, para vocês. Um último clique. E nós vamos, num próximo momento, tratar os casos das lentes convergentes. Fechou? Aí tá. Valeu. Até o próximo.